O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer um sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que veio do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa de tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprir tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que alegria nós temos então de iniciarmos um novo mês de fevereiro. Iniciamos com essa festa da apresentação do Senhor. E como eu dizia no início da nossa celebração, hoje nós então celebramos o encerramento, propriamente dito, desse tempo chamado de Natal, onde nós então, com grande alegria e entusiasmo, nos preparamos para poder então acolher Jesus, que mais uma vez veio ao nosso encontro, mas lançando o olhar e nos convidando a nos preparar para a sua segunda vinda gloriosa. E nós podemos então perceber que no tempo de Natal, as luzes, elas então chamam a atenção, porque ocupam destaque em muitas casas, residências, portarias, enfim, em muitos lugares por aí. Mas, meus queridos amados irmãos, essa luz que já se apagou, ela deve então permanecer acesa para poder então iluminar os nossos passos, os nossos caminhos. E hoje nós celebramos justamente essa luz propriamente dita, porque essa luz é Jesus. É Ele que vem então iluminar, porque Ele é luz para as nações, como nós acabamos de ouvir, onde Simeão então pôde profetizar. Esse Deus presente que veio iluminar o nosso passo, e principalmente nos dias de hoje, os passos de uma humanidade que está propriamente perdida diante do caos a qual nós estamos vivenciando, na questão do ser humano se encontrar enquanto pessoa. E para isso então a liturgia de hoje ela nos enriquece
e nos ajuda a podermos então olhar e entender que tipo de luz é Jesus, para que nós possamos então levar essa luz para casa. Não somente a vela que nós acendemos no decorrer da celebração, mas também essa luz que deve estar acesa dentro de cada um de nós. E assim então, nós podemos mergulhar nas leituras que hoje nos enriquecem. Primeira leitura de hoje, extraída então do profeta Malaquias. E é interessante, né, essa profecia de Malaquias hoje, porque olha só, Deus então, ele vai dizer que envia o seu anjo para poder preparar o seu caminho. Mas o que o profeta então quer dizer para o seu povo no seu tempo e para nós hoje? Vamos então entender essa profecia de Malaquias. Malaquias então ele é um profeta que ele atua no tempo onde então o povo, após ter voltado do exílio da Babilônia, onde ficaram ali 70 anos como escravos, voltaram para Jerusalém e estão ali sofrendo com a dificuldade, né, de poder reconstruir Jerusalém, reconstruir a sua vida e reconstruir a sua história. E aí só aí nós poderíamos então olhar para os dias de hoje e já fazer uma analogia que muitos de nós também precisamos reconstruir um pós-pandemia e que muitas pessoas ainda não se encontraram e precisam novamente se encontrar com o Senhor. E assim então nós podemos ver que Deus ele não é indiferente à dor e ao sofrimento do povo, percebendo a dificuldade que estão passando, ele então vai mandar enviar um anjo, ou seja, uma pessoa para que possa levar a esperança, para que possa animar, encorajar esse povo, para que não desanime, não desista, mas que persista, porque Deus está com eles. E aqui está o grande diferencial, né, de nós, para podermos então superar toda e qualquer adversidade da nossa vida. E assim então, o profeta vai dizer o seguinte: olha, Deus ele vai enviar esse anjo, mas olha só, esse anjo ele vai vir e ele vai provocar em nós então uma mudança, uma conversão. Olha só o que vai dizer aí, né, nessa primeira leitura. Ele é como o fogo da forja, é como a barrela, né, dos lavadeiros, ou seja, aquele sabão, né, onde os lavadeiros utilizavam para alvejar as suas vestes. Então ele é como o fogo. E o fogo, por que o fogo? Ora, o fogo queima, mas o fogo também purifica. O livro do Eclesiástico, né, vai dizer o seguinte, que aquele que quer servir ao Senhor se prepara, se coloca à prova, porque não vamos ser então purificados como ouro. O ouro, para poder então ser purificado, qual o processo? Né? Ele é aquecido a alta temperatura para que as impurezas sejam queimadas e fique somente o ouro purificado. E ali então é por isso que ele é valioso, porque ele é purificado, ou seja, ele não tem nada de substância que possa ali agredi-lo enquanto a sua matéria. E assim então, meus queridos amados irmãos, também nós, para podermos começar essa reconstrução, não somente da cidade, mas da nossa vida, nós precisamos também nos purificar. E o fogo, ele muitas vezes nos queima, para que nós possamos então tirar de nós tudo aquilo que é impureza e ficarmos somente com aquilo que propriamente nos purifica e nos torna santos. Então, é essa ação desse anjo do Senhor na nossa vida, para que nós possamos então deixar de lado todo tipo, qualquer situação de pecado, situação errônea que precisa sair de nossa vida, para que nós possamos então construir homens e mulheres novas para um mundo novo. É esse o processo que Deus então quer realizar, lavar. É bonito, né? Você então, quando a gente usa uma roupa branca, se essa roupa branca ela não foi bem lavada, você vai perceber o quê? Que ela fica manchada, ela não fica bonita e não fica apresentável também. Agora, quando você pega uma roupa branca, bem lavada, alvejada, é bonita, né? Você parece que provoca até algo em você, a cor da roupa, a forma onde a roupa está, né? Como ela foi lavada. Então, tudo isso para mostrar para nós que esse é o processo que também nós devemos passar, para que nós possamos então nos purificar, para que nós possamos nos limpar e assim nos colocarmos na presença de Deus. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós poderíamos, como o salmista de hoje nos convida, né? Esse salmo belíssimo, por sinal, né? O Rei da Glória é o Senhor Onipotente.
aquele que de fato ele se prepara para poder então se colocar no fogo, para poder se lavar, beijar, para mudar de vida, é uma pessoa que reconhece o valor que Deus tem na nossa vida. Porque ele não é alguma pessoa qualquer, ele é algo especial que fundamenta, dá sentido à nossa vida e principalmente à nossa existência. Porque ele é o onipotente, é o poderoso, é aquele que tudo pode e que caminha e está ao nosso lado. E assim nós podemos então avançar para as leituras de hoje, né? Porque, olha que interessante, segunda leitura, nós temos então a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus então ela foi escrita então no contexto de perseguição da igreja. E muitos judeus que se converteram ao cristianismo devido à perseguição estão querendo voltar para o judaísmo. E o autor, percebendo que, porque ele não é indiferente, ele consegue fazer uma leitura da sua realidade, do seu tempo, e vai perceber que muitos desses cristãos estão querendo voltar para o cristianismo devido, à perseguição. E o que ele vai então fazer? Ele vai brigar com as pessoas, vai questionar as pessoas o porquê de tudo isso? Não. Ele vai apresentar Jesus Cristo, que é algo superior a tudo aquilo que toda a humanidade pôde e já percebeu, e já entendeu, e já viveu. E aí então ele vai falar primeiramente de Cristo, que é então aquele que intercede por nós, é o trono de graça, que ele é o sumo sacerdote por excelência. Agora vai dizer que ele é o Salvador, ele é o nosso Redentor, porque é aquele que confia, acredita e espera, porque mesmo diante das dores, do sofrimento, da perseguição, confiam que então Deus não é indiferente às nossas dores, os nossos sofrimentos, mas que no momento oportuno Ele irá nos dar a vitória, seja qual for a situação que nós estejamos passando. E eu não sei o que você tem vivido, passado. Iniciamos o novo ano, já entramos no segundo mês do ano de 2025, mas mudou alguma coisa já na nossa vida? Nós estamos nos empenhando para poder mudar, estamos passando por dificuldade, sofrimento. E o que a nossa fé tem nos levado a fazer? A confiar ou querer então voltar à vida velha, nos afastar de Deus? Não podemos, meus queridos amados irmãos, porque é preciso de fato estar junto de Deus, porque mesmo que nós não percebamos, mas Deus está agindo nos pormenores da vida, no dia a dia, Deus continua a agir. Mas para que nós possamos então nos encontrar também com esse Deus, nós temos a oportunidade de nos colocar também no templo do Senhor. E é por isso que o Evangelho de hoje narra para nós Jesus, Maria e José, que vão ao templo para poder cumprir os preceitos, porque viviam, eles eram judeus, e eles seguiam à risca tudo aquilo que a lei de Moisés pedia. Então Jesus hoje é apresentado no templo. E esse texto é claro que é muito rico, mas nós poderíamos então trabalhar muitas coisas dele, mas vamos então nos reduzir nos pormenores para que a gente possa então entender aquilo que a liturgia de hoje nos propõe. Então Jesus é apresentado no templo para poder então ali cumprir aquilo que a lei de Moisés então ordenava. E olha só, Maria e José foram com Jesus a Jerusalém e foram então apresentá-lo ao Senhor. E o que é essa apresentação ao Senhor? Olha, apresentar, e a lei de Moisés já dizia o seguinte: todo primogênito, as primícias, por exemplo, da colheita, a primeira parte da colheita era então destinada para quem? Para aqueles que pagavam mais? Não, era ofertada ao Senhor. Tudo aquilo então, o primogênito, aquilo que em primeiro Deus nos concedia, era dado então ao Senhor. E com relação também aos filhos, não era diferente. E ali, é claro que era feita a entrega, mas Deus não fica, você pode me dizer, mas Deus então vai ter que haver um orfanato, tanta criança vai ser entregue, mas não é isso. É ofertar, apresentar ao Senhor, significa dizer que a vida dessa pessoa pertence a Deus, é de Deus, mas que nós temos a graça e recebemos a graça de poder então educá-los, ensiná-los, instruí-los e principalmente ser sinal visível do amor de Deus para essa criança. Então, essa era a intenção da apresentação, de poder então cumprir o seu preceito, é claro, mas para poder mostrar que Jesus, ele pertence a Deus, ele veio de Deus, ele pertence a Deus e ele é do Pai, e veio para fazer a vontade do Pai. Mas olha que interessante, quem que foi então que recebeu Jesus lá no templo?
foi um sacerdote, foi um escriba, um levita, não. Foi uma pessoa, e olha que interessante, né? A qual então Lucas faz questão de poder mostrar para nós, vai dizer que, movido pelo Espírito Santo, um homem chamado Simeão veio ao templo para poder então, olha só, ver e acolher aquilo que o Espírito Santo havia dito, que ele vai ver a promessa do Senhor, ele não vai partir sem antes ver essa promessa acontecer. E ele então, instruído, movido pelo Espírito Santo, mas olha só, era uma pessoa justa e piedosa, era uma pessoa de oração, é uma pessoa que estava em comunhão com Deus e que buscava Deus. E ali então não fica sem resposta. Isso que é importante a gente poder destacar, né? Nesse relato de Lucas, que Deus havia então dito para Simeão, e ele não ficou sem resposta. Deus demorou, olha só, porque já era idade avançada, mas Deus não deixou ele sem resposta, e ele pôde contemplar a salvação de Deus. Então, olha só, esse Simeão que vai receber Jesus nos braços, por quê? Ele era alguém destinado para isso? Não, mas para poder dizer que, infelizmente, o templo não estava então ali cumprindo o seu papel, de poder ligar as pessoas a Deus, de poder apresentar as pessoas a Deus. Então, é Simeão que vai então, uma pessoa de oração piedosa, que vai receber, acolher Jesus, para poder então perceber a salvação de Deus presente, porque se Jesus tivesse sido apresentado para alguns sumos sacerdotes lá, teria sido diferente, é mais uma criança que chegou na igreja e foi batizada, enfim, e foi apresentada, mas não muda nada. Mas Simeão não, é aquela pessoa de oração que pôde perceber naquela criança apresentada por Maria como a salvação do mundo. Então, meus queridos amados irmãos, olhando para a nossa realidade hoje, nós podemos perceber também que, infelizmente, muitas pessoas, embora conheçam Jesus como Filho de Deus, como Salvador, mas isso não muda nada na vida dela. Se fazem diferente a essa proposta de salvação que Jesus veio oferecer a toda a humanidade. Por quê? Estão interessados em viver os prazeres do mundo. Estão interessados, então, de poder contemplar a felicidade que o mundo de hoje nos apresenta como caminho de felicidade, e infelizmente não é. Porque se fosse assim, muitas pessoas não estariam, aí nos consultórios psiquiátricos, psicológicos, aí para poder então se tratar. Não estou ali menosprezando, e desvalorizando o serviço desses profissionais, não. Precisam e ajudam muito, mas poderia ter sido diferente se nós então, de fato, nos reencontrássemos enquanto ser humano. Com certeza seria muito diferente a realidade hoje. Então, olha só, Simeão, ele pôde acolher essa promessa de Deus em suas mãos e perceber, e ele louvava a Deus então, dizendo: olha só, agora Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque ele acolheu no braço não somente exterior, acolheu na vida dele. A promessa de Deus se fez presente dentro dele, encarnou a sua vida. Então tudo na sua vida tem sentido, a tal ponto de ele dizer: agora estou completo. Eu percebi a ação de Deus, eu senti e olha, pude pegar, apalpar a salvação de Deus. Agora já estou completo. A hora que o Senhor achar que deve me levar, pode me levar. E é por isso, porque infelizmente temos muitas pessoas hoje que no momento de partida estão lá definhando numa enfermidade, lutando contra um câncer, ou seja, qual for a enfermidade. E a pessoa não consegue ali valorizar a vida que tem ainda fica brigando, culpando outras pessoas, querendo achar o culpado, sendo que o culpado maior está nela, e é ela. Então, é preciso também saber reconhecer o mover de Deus, o agir de Deus, e nos entregar também para que nós possamos partir em paz nessa vida, porque assim, para nós que cremos e confiamos que a ressurreição é o fim de cada um de nós, que buscamos e acreditamos, nós partimos então nessa busca dessa nova vida, nessa nossa etapa que Deus tem reservado para cada um de nós. Então, meus queridos amados irmãos, nós podemos perceber que Simeão, ele se sentiu completo porque pôde contemplar a salvação de Deus. Mas olha só, mais uma personagem aqui hoje Lucas traz para nós. Ana, que também era uma profetisa,
E olha que interessante, Lucas faz questão de dizer o seguinte: ela era de idade também muito avançada, pessoa velha, né? E ela foi casada durante 7 anos, né? Não sabemos como foi a história do relacionamento dela, né? Se foi bem ou foi mal, se ela deu graças a Deus que partiu cedo, né? Ou não, mas isso não importa para nós. Por quê? Importa que depois que ela então se tornou viúva, ela se entregava no templo em jejuns e oração. É uma pessoa de fé, uma pessoa de esperança e de confiança. E olha só, ela também pôde contemplar, olhar para aquela criança e perceber então que ali estava a salvação que Deus havia prometido para todo Israel. Então, meus queridos amados irmãos, Simeão e Ana, eles então apresentam para nós o que? Todo o Antigo Testamento, que pode ali contemplar a salvação, o cumprimento da promessa de Deus, está vivo e veio poder ali resgatar a muitos que infelizmente estavam perdidos. E foi por isso que Simeão disse, né, a Maria: olha, esse menino vai ser causa de contradição para muitos, de salvação para todos, mas olha só, uma espada transpassará sua alma. Ou seja, ser a mãe de Jesus, de Deus, não vai trazer regalias para você não vai fazer de você uma pessoa famosa, pelo contrário, vai trazer dor, sofrimento, porque ele vai ser ali também, né, excluído, vai apanhar, vai morrer crucificado. Mas Deus, Ele então não deixa sem resposta. Ele dá a vitória a todos aqueles que lhe são fiéis. Então Simeão, ele pôde mostrar para Maria também o caminho a qual também ela iria trilhar, de dor, de sofrimento, mas com certeza tudo isso iria trazer alegria, graça. Porque gosta de dor, de sofrimento? Não, porque Jesus, ele conforta, Jesus, ele traz alegria e ele é esperança para todo o povo. Então assim puderam contemplar a salvação presente e que veio visitar o povo de Israel. Queridos amados irmãos, nós, a vida nos dias de hoje, ao celebrarmos então essa festa da apresentação do Senhor, o que isso então quer dizer para nós hoje? Que nós também não podemos ser indiferentes, né, a esse Deus que nasceu, encarnou, que foi crucificado, mas ressuscitou e que nos convida a segui-lo e nos apresenta um caminho de vida e salvação. Não podemos ser indiferentes a esse caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Porque muitas pessoas têm se perdido nos dias de hoje, não têm se encontrado, estão aí batendo cabeça sem direção, sendo que o caminho é Jesus e não há outro. Se você quer ser feliz, de fato, siga o caminho de Jesus, porque com certeza Ele é esse caminho, Ele é a felicidade. E hoje nós celebramos também, né, nesse dia 2, nós celebramos o dia dos consagrados, né? E quem são os consagrados? São os batizados e consagrados no batismo também, mas aqueles que também consagram a sua vida para poder servir o reino de Deus. Religiosos, religiosas, leigos e leigas consagrados que nós temos no dia de hoje. Então hoje nós então queremos pedir também ao Senhor que ajude esses nossos irmãos consagrados para que renove a sua consagração nesse dia e possam nos ajudar a ser também, né, outros Simeões, outras Anas por aí, para poder então perceber e apresentar ao mundo esse Deus vivo e presente que está no meio de nós, para que assim nós possamos transformar essa realidade a qual nós estamos inseridos, para que assim nós podamos fazer novamente essa luz presente na vida das pessoas, para que elas não caiam no abismo das drogas, do álcool, para que não caiam no abismo as famílias, né, do divórcio e tantos outros meios que têm então ferido as nossas famílias. Que nós possamos então, ao celebrarmos essa festa, que nós possamos refletir sobre a nossa vida, enquanto batizados, consagrados também ao Senhor. O que eu tenho feito da minha vida? Eu tenho percebido a ação de Deus? Eu tenho buscado a Deus? Deus é o centro da minha vida? Que nós possamos refletir tudo isso e possamos então escrever uma nova história, para que assim, não somente o ano 2025 seja um ano novo, mas sejamos uma sociedade, um mundo novo, cheio de homens e mulheres novas, a qual o Senhor quer, de fato, lapidar e realizar em cada um de nós. Que nós possamos também nos haver a ação do Espírito Santo como o velho Simeão. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.